A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. No capítulo 17, continuação, do versículo 7º ao 10º. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, Jesus, nesta caminhada para Jerusalém, ele vai cada vez aprofundando o ensinamento dos seus discípulos, porque o seguimento a Jesus é exigente. Não é uma coisa tão fácil. Eu acredito em Deus, eu sou de Deus, eu rezo, eu faço uma caridade. Não, é a vida inteira, é um entendimento mais completo na sua totalidade. Por exemplo, hoje a gente tem aqui um santo que é uma memória obrigatória na liturgia da igreja. Chama-se São Josafá, que foi nascido em 1580 na Ucrânia, lá onde está havendo aquela guerra ainda. Olha, naquele tempo ele já foi martirizado, assassinado pelo rei que perseguia. Não somente ele, vários foram degolados e muitos foram também martirizados. Mas ele lutou em favor da dignidade da vida religiosa e social, e o povo o amava. Agora, aqueles que eram considerados os nobres, os homens e mulheres de distinção, e os poderosos, hostilizavam por causa do seu trabalho em favor da unidade da igreja. Ele lutou naquela época pelo ecumenismo, e isso custou-lhe o martírio. Ele deu a vida em 1623. Por isso que não é tão fácil ser discípulo, ser o servo, de Deus. Por quê? Porque a nossa sociedade, desde o tempo de Jesus até hoje, ela tem em comum e também uma tendência de buscar prestígio, poder, e hoje a gente usa uma expressão própria dos tempos, holofotes. Então os homens estão muito envolvidos nesse tema, nessa ganância, e por isso que tem os assassínios, as perseguições, as intrigas, os desaforos, as violências, e isso é triste, porque está aumentando cada vez mais o querer acumular riqueza, poder, dinheiro para dominar, e vai pela força. Nós estamos sentindo isso hoje. Pode prestar atenção, os países, é uma coisa mundial. Então esse perigo, ele ronda também a comunidade de Jesus. Jesus já estava alertando naquela época, porque 2 apóstolos foram pedir a Jesus
E estava até discutindo, enquanto Jesus estava pregando uma linguagem através de parábolas, né, do servo que quando chega vai servir, não vai logo se sentar à mesa, e quando terminar tudo ainda vai se sentir um servo inútil, não é? E eu vou explicar esse servo inútil, o que é que significa. Então, Jesus explicando, os apóstolos estavam interessados no outro tipo de comportamento. Quem seria o mais importante? E o mais importante seria ocupar um lugar de distinção ao lado direito ou ao lado esquerdo de Jesus. E eles foram repreendidos, porque Jesus disse: quem quiser ser o maior tem que ser o servidor. Esses títulos de igreja, meus irmãos, às vezes o povo até pergunta a mim: padre, por que Monsenhor? Então Monsenhor não é uma condecoração, não é um prêmio, não. Sabe o que é isso? É que aumenta a responsabilidade, é para melhor servir, não é na igreja, não é uma posição de ficar acima dos outros. Estamos todos a serviço do reino de Deus, cujo único Senhor é Deus. Diante dele, a posição mais correta é aquela que Maria nos ensina. Quando o anjo disse que ela ia ser a mãe de Jesus, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. É assim para nós dizermos, não é? Porque nós não passamos de simples servos do reino de Deus. E o que é que diz aqui São Beda? São Beda diz que somos servos, por grande preço fomos comprados. São Paulo diz, né? Na 1 Coríntios, naquela época do apostolado de São Paulo, por exemplo, as pessoas eram compradas nas feiras como escravos. Então nós fomos comprados por um grande preço. Qual foi o preço? Foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos servos por isso. Inúteis. Por que é que nós somos inúteis? Porque o Senhor não necessita de nossos bens. É por isso. Não é porque nós não valemos nada. Ou também porque os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que está reservada e que se manifestará em nós quando nós estivermos diante de Deus. Está vendo como é a coisa? Assim, meus irmãos, diz São Beda, a fé perfeita dos homens consiste na consciência da própria imperfeição, mesmo depois de terem cumprido todos os mandamentos. Isso aqui está muito bom. E por último, nós vamos sair daqui com a dívida de São Paulo. A única dívida que nós vamos morrer com ela é o amor fraterno. Porque tem gente que às vezes diz assim: graças a Deus eu não devo a ninguém. Pois não pode mais dizer essa frase não, viu? Sempre a gente está devendo ao outro, deixou de fazer alguma coisa pelo outro. Mas não quer dizer com isso que está condenado, porque Deus é maior. Rezemos: Senhor, suscitai em vossa igreja o Espírito que impeliu São Josafá a dar a vida por suas ovelhas. Fortalecidos pelo mesmo Espírito, também nós, por sua intercessão, não hesitemos em dar a vida pelos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 17, do versículo 7 ao 10. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.